publicou aqui no Twitter dele que as maiores goleadas de visitantes em fase semifinal de Libertadores são, em 63, Botafogo 0, Santos 4, em 2003, América de Cali 0, Boca Juniors 4 e agora, em 2022, Vélez 0, Flamengo 4. Iguala. Histórico, né? Como a gente falava aqui no início do programa. Histórico. As perguntas foram feitas ao Dorival, ele está certo, em nenhum momento o técnico vai dizer não, estamos classificados e tal. Chamou a atenção uma pergunta que nós esperávamos até que fosse feita a respeito do que o Flamengo pretende fazer no próximo recorte. O Flamengo tem o Ceará no Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos de desvantagem para o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar contra o Bragantino em Bragança Paulista, obviamente com um olhar totalmente voltado para terça-feira, depois do que aconteceu ontem, né? E o Flamengo joga contra o Ceará. Aí faz essa volta, enfrenta o Vélez. Depois tem o Goiás no Campeonato Brasileiro fora de casa, enquanto o Palmeiras joga com o Juventude em casa, né? Aí a rodada em tese favorece um pouco mais o Palmeiras, imaginando a qualidade dos adversários e dificuldade dos confrontos. Aí o Flamengo faz a volta da Copa do Brasil, já encaminhou a classificação contra o São Paulo no Morumbi e finalmente pega o Fluminense, enfrenta o clássico do Fluminense, né, depois desse recorte. Fluminense que estará vindo de uma decisão contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. Se você olhar a dificuldade dos jogos, todos os próximos jogos são mais difíceis que o jogo de volta contra o Vélez. Até a quase nula chance de ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil é maior do que a chance inexistente de ser eliminado pelo Vélez. Uma chance existe, é minúscula, é muito pequena, e a outra, ela não existe. No meio disso, você tem um campeonato brasileiro. E um campeonato que hoje tem só um favorito, o Palmeiras, por conta da diferença de pontos, 7 pontos à frente do Flamengo. O Palmeiras, creio eu, não terá os seus principais jogadores no final de semana. Talvez um ou outro, o Jean citava ontem, talvez o Dudu, que raramente sai, o Gustavo Gomes, que nunca sai da equipe, porque o Palmeiras tem um jogo duríssimo, mas duríssimo contra o Atlético Paranaense na próxima semana. Duríssimo. O Palmeiras começou como favorito, sem F maiúsculo, favorito. O Palmeiras agora nem sei mais ser favorito, talvez um pouco favorito. Eu considero um pouco favorito a chegar à decisão da Libertadores, mas se for eliminado depois de perder por 1-0 fora, por um gol de diferença em casa, pode até fazer uma atuação de gala e eliminar o Atlético Paranaense. A gente não pode duvidar do time bicampeão da Libertadores, de um time que tem diversas virtudes, inclusive anímicas, para conseguir lidar com esse tipo de partida. Mas fato é que o Palmeiras há algum tempo não vem jogando bem. Não foi bem contra o Corinthians, não foi bem contra o Fluminense, não foi realmente bem contra o próprio Flamengo. Aí no jogo que tinha que crescer não conseguiu. Não vai ter o Danilo no jogo de volta. Vamos ver a condição do Veiga. Até acho que o Veiga vai acabar atuando, mesmo sem todas as condições. Vai ter que fazer um jogo propositivo. O time do Filipão pode tornar o jogo muito duro. Ou seja, é um jogo dificílimo para o Atlético Paranaense e para o Palmeiras, né? O Abel tem que poupar no final de semana. Estamos tentando trabalhar com a lógica. Vamos supor que o Palmeiras não ganhe do Bragantino. O Palmeiras empate com o Bragantino. E o Flamengo consiga ganhar. A diferença cai para 5. 5 pontos. 5 pontos. 5 pontos, uma rodada para a briga de fato começar cabeça a cabeça. Uma rodada. Para um time que tem um elenco, que nem o do Flamengo, capaz de lidar com as duas competições. Quando o Dorival chegou, o Dorival não chegou para ganhar as 3 competições. Tá perfeito. Concordo. Mas a situação que se apresenta hoje, ela precisa ser avaliada sob todos os prismas, todos os aspectos. E um deles é a da possibilidade do Flamengo entrar, literal, e não está, entrar numa briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele já é finalista da Libertadores e ele está muito próximo de ser finalista da Copa do Brasil. Qual tem que ser a prioridade agora? Eu acho que eu já falei isso antes dos 2 jogos de mata-mata que o Flamengo conseguiu lidar bem, com o jogo do Morumbi e o jogo de hoje no José Amalfitani. Os jogos reforçaram ainda mais a minha ideia, que é a mesma do Jean, né? O Jean falou a mesma coisa que eu, teve gente que discorda, gente que concorda. Os jogos aumentaram a minha convicção. Então eu penso do mesmo jeito, respeito o planejamento. Não sei se o Dorival tem alguma espécie de, entre aspas, pacto com o elenco,
vocês jogam esse campeonato, aqui eu não vou tirar de vocês. Eu acho que para o time alternativo... Não faz sentido, né? Não, eu também acho que não. Eu acho que para o time alternativo do Flamengo, jogar uma partida de volta da Libertadores, tem um ou outro jogador titular ali, por exemplo, o Gabigol. O Gabigol jogou muito bem, mas está com problema de finalização, está com problema de confiança. Põe para jogar, se não tiver problema físico. Primeiro, porque ele gosta muito de jogar. Segundo, porque ele pouco se machuca. Terceiro, porque ele precisa voltar a fazer gols para ser o Gabigol que ele pode ser. Porque no mais ele já é. Só que na finalização ele continua devendo muito. E quando ele perde o gol mais perdido de todos, o gol está aberto, ele coloca no pé esquerdo dele, aí finaliza e ele perde o gol. A reação dele no gramado, com a cara no gramado, olhando de lado, o cara que está pensando ali. É um ser humano ali, tá? Não é um personagem irreal. O que está acontecendo? Isso só vai ser revertido quando ele botar a bola para dentro. Então eu acho que o Dorival precisa, em algum momento, olhar um pouquinho diferente já para o Campeonato Brasileiro. Mas eu respeito, obviamente, se ele não olhar, eu entendo o planejamento. O importa para o Flamengo, em primeiro lugar, ganhar a Libertadores. Se der, ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aí faça o que acharem melhor. O torcedor do Flamengo tem direito a opinar também. Para mim, o Campeonato Brasileiro tinha que ser levado de agora em diante, pelo menos por algum tempo, como se fosse a prioridade do clube, mas por algum tempo só. Então, eu acho assim, que faria todo sentido a inversão nesse momento, pelo encaminhamento que o Flamengo tem nas duas semifinais. Embora em graus diferentes. É muito difícil o São Paulo conseguir reverter, mas eu entenderia se o Dorival tivesse na cabeça que não. Por mais que eu esteja realmente encaminhado com a classificação para a final na Copa do Brasil, contra o São Paulo eu quero ter os meus titulares. Se assim for... Aí tem aquela coisa da quarta, né? Você manter um espaçamento entre os jogos e você preferir que os caras joguem a cada 7 dias. Então, se for assim, ele pode preferir. Não, se ele quer ter os 11 titulares contra o São Paulo dali a 2 quarta-feiras, ele pode dizer, e por isso mesmo eu vou querer que uma quarta-feira antes quem jogue sejam os meus titulares também. Então ele pode ter esse planejamento que, por mais que ele considere, tenho certeza que ele sabe que ele está na final da Libertadores, ele pode ter esse planejamento. E aí tem uma outra coisa também que talvez, e aí assim, o Eugênio vai falar, acho que ele até ficou com a impressão de que a resposta do Dorival indica a manutenção da ideia de time reserva no Brasileiro e time titular nas Copas. Porque ele pode ter uma outra coisa também. Beleza, encaminhou a classificação para a final da Libertadores, aí você olha para os jogos que o Flamengo tem, né? Até passar essas duas semifinais, até passarem as duas semifinais. O Ceará, no Maracanã, e o Goiás, fora. E aí o Dorival pode se perguntar, mas pera lá, o time que eu tenho escalado no Brasileiro, ele é suficiente para ganhar esses jogos? Eu acho que a resposta vai ser unânime aqui, que é suficiente para ganhar esses jogos. Porque também nós não estamos falando que o Gabigol, o Pedro, a Arrascaeta não vão poder entrar no jogo se as coisas estiverem no... Então... Ou mesclar o time. O que eu quero dizer assim, é que se fosse o jogo com o Palmeiras no Brasileiro, agora, nesse final de semana, ele colocou os reservas contra o Palmeiras no Brasileiro, porque ele tinha um jogo a fazer contra o São Paulo na semifinal da Libertadores na quarta-feira. A gente discutiu essa decisão e tudo mais, mas foi a escolha dele. Eu acho muito... Discordamos e respeitamos. Exato. Eu acho muito difícil, Biner, que se a situação fosse essa, né? Um jogo contra o Vélez na quarta-feira que vem, com 4-0 já nas costas de vantagem e tal. E o Palmeiras no final de semana, aí sim eu acho que ele colocaria todos os titulares. Como nós estamos falando do jogo contra o Ceará no Maracanã e um time reserva do Flamengo que está jogando muito bem, que é muito forte também, eu acho que talvez ele de fato mantenha aquilo que ele vem fazendo. E talvez, né, Paulo Calçade, pensando na ideia da mescla no jogo contra o Vélez Sarsfield, ele não terá os 2 zagueiros titulares que estavam pendurados e receberam cartões amarelos. E ele tem 2 jogadores pendurados, lembrando que os cartões não serão zerados, importantíssimos, Thiago Maia e Gabigol. Certamente esses não vão pisar, os 2 suspensos e os 2 pendurados não vão pisar no gramado do Maracanã. Eu não sei nem se o São Paulo vai jogar com o time titular contra o Flamengo no jogo de volta, porque depende da condição do São Paulo no Campeonato Brasileiro e do que o São Paulo fizer na Copa Sul-Americana. Porque o São Paulo tem os 2 jogos da Sul-Americana antes, se o São Paulo classificar para a final Sul-Americana, estiver precisando de pontos no Brasileiro, seja para brigar por vaga na Libertadores ou para não cair, o São Paulo pode ter que ser obrigado a não colocar o time titular contra o Flamengo. Então, acho que hoje a torcida e o Dorival
podem chegar a 2 conclusões tranquilas. Tranquilas. Uma, festa porque está na final da Libertadores com uma goleada histórica. A segunda, o brasileiro pode ser vencido e para isso você precisa usar seus principais jogadores mais vezes. Vamos voltar à Argentina. Estão falando Davi Luiz e Everton Ribeiro. Falaram e a gente resgata trazendo aqui ao Linha de Passe palavras desses jogadores tão importantes nessa noite de 4-0. Davi, parabéns pela vitória aí. Parabéns pela vitória do Flamengo. Uma grande situação, a semifinal de Libertadores contra o Vélez. 4-0 no primeiro jogo. Muita gente vai dizer que o Flamengo já está classificado. Queria para a final da Libertadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a atuação que o time teve aqui, sobre esse gramado que muito foi alvo de polêmica antes do jogo. E também se você pudesse começar falando sobre a sua questão. Preocupou muita gente, como é que você sentiu no jogo, como é que você está, preocupou muita gente. Primeiro, se já tivesse classificado, não ia ter outro jogo. Então a gente não está classificado, eu acho que a gente deve manter os pés no chão, continuar trabalhando, melhorar o que a gente não fez tão bem hoje. Depois, eu acho que o gramado, muito foi falado. Depois, eu acho que com muita umidade e muita água que eles molharam, melhorou. Não estava tão mal assim. Eu acho que dá para jogar, como vocês viram, a gente jogou muito mais do que nos últimos 2, 3 jogos. Quanto à minha situação de saúde, feliz que estou muito melhor, que o departamento médico fez um excelente trabalho. Me tranquilizou, fiz todos os exames. Saiu ali sim uma hepatite viral ou medicamentosa, então não é nada muito grave. Sim, podem ver pela minha voz, aí estou sofrendo nos últimos dias um pouco sem voz, um pouco de cansaço, mas eu acho que fizeram todo o possível e impossível para que eu pudesse estar hoje, não a 100% do jogo, mas a 95%, 99%, que fiquei muito feliz de poder ter jogado e ajudado a equipe. Valeu, cara. Obrigado. Everton, o time jogou muito bem, 4-0, fora de casa, semifinal de Libertadores, mas você já viveu os dois lados difíceis e lados muito bons na Libertadores. Dá para dizer que o Flamengo já está classificado. Queria, para a final da Libertadores, queria que você falasse um pouco dessa atuação, porque que o Flamengo rendeu tão bem aqui contra um Vélez fora de casa numa semifinal. Acho que a gente deu um passo muito grande, né? Ainda temos um jogo em casa, onde temos que confirmar, mas com esse resultado a gente sabe que tem uma vantagem muito boa, mas agora é saber jogar também da mesma maneira. Hoje acho que o principal para a gente ter jogado bem foi o caminho, o que a gente vinha errando, o professor nos mostrou e a gente soube fazer muito bem, desde a marcação, pressão no campo deles e tanto na nossa saída de bola. O professor nos mostrou o que dava para fazer e está todo mundo de parabéns, fizemos um grande jogo. Mesmo com o campo dificultando bastante, mas atuação de alto nível numa semifinal de Libertadores, isso nos deixa muito contente, feliz, mas não satisfeito. E agora é continuar trabalhando para confirmar essa vaga na final. Valeu, obrigado. Deixa eu só registrar algumas participações aqui, é legal isso, né? E é uma prática de todos os torcedores, né? O time ganha, o programa esportivo que vem a seguir tem um sabor muito especial, né? Então, o Renan Reis diz assim, eu estou vendo em looping o Linha de Passe, eu estou vendo em looping. O Jetson João está aqui ligado, se deliciando com o programa. Eu não perco de jeito nenhum, diz o Thiago Marra, valeu pela audiência. O que não dá para perder é Paulo Calçade, diretamente da Argentina, de Buenos Aires, também ele que trabalhou no jogo, ao lado de todo o nosso time, com o comando do Nivaldo Prieto. É parte integrante do Linha de Passe que está no ar. Seja bem-vindo, Paulo Calçade. Tudo bem? Olá, Paulo Andrade. Olá, companheiros. Eu estou vendo em looping também os gols do Pedro, né? Mas é um diferente do outro, né? Impressionante o que o Pedro fez aqui, mas na verdade o Flamengo, né? O Flamengo hoje teve uma atuação brilhante, coletiva, bonita de ver, com o Gabigol como assistente, como a gente está vendo. Gabigol participando dos 3 primeiros gols, tendo ali, saindo na fotografia dos gols, mas não marcando. E no segundo tempo, o time até tenta trabalhar um pouquinho para ele, e nessa tentativa do Vidal, espirra a bola e é o Pedro que faz o gol. Então o Pedro está iluminado, legal, e o Gabigol tem participação fundamental. Não é que o Gabigol está à margem do processo, ele faz parte desse processo, desse coletivo que é absurdo, e tecnicamente o que nós vimos
foi um jogo de diferenças brutais, né? Entre o Vélez e o Flamengo. O Vélez do Medina, do Alexander Medina, com ele na Libertadores, tinha tomado 2 gols do Tadjeres, ficado 3 jogos sem tomar gol a partir das oitavas. E hoje levou o dobro de gols que levou entre oitavas e quartas. E poderia ter sido muito mais. O Flamengo acertou 10 bolas no alvo, quer dizer, uma quantidade absurda. Parece que não teve filtro. E foram 2 tempos diferentes. Com o 2-0, construído com posse, com movimentação e essa qualidade técnica absurda, no segundo tempo o Vélez sai mais do que saiu no primeiro tempo. E aí o Vélez deixa um espaço incrível para o Flamengo jogar. E o Flamengo jogou das 2 formas, com o Vélez marcando lá no fundo e com o Vélez saindo. E aí acelerou e fez mais 2 gols. Então o Flamengo, ele encarou o adversário do jeito que o jogo se apresentava e mostrou a ele qual era o caminho. E no final, o Vélez vai ficando muito desarrumado. Muito desarrumado. Sim, você sabe quando o jogador está ali, não está sabendo mais o que faz, passa o jogador do Flamengo, isso aconteceu com o Garajaldi, passa o adversário perto dele e ele já larga e fica torcendo. Porque você perde as esperanças. Isso quando estava 3. Então, foi realmente uma enorme exibição do Flamengo. Participação muito boa de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, buscando espaços, principalmente no lado direito, que nem sempre é normal. A gente tem uma história de Arrascaeta do lado esquerdo para o centro, mas ele é o jogador que ocupa toda essa faixa e encontrou ao lado do Rodinei. Então, foi um Flamengo bem orientado, bem estruturado e que veio para a Argentina para ganhar. E ganhou, tirando as esperanças do Vélez. Perdeu a dupla de zaga, é verdade. Mesmo assim, sabe o Vélez no Maracanã que se entregar ao jogo, pode ser pior, Paulo. É difícil a decisão do Medina no Maracanã. Eu acho que é difícil a decisão do Medina se leva o time ao Maracanã ou não. Certamente, se ele tivesse essa opção, acho que a gente já sabe que ele não levaria. Mas... Lembra da Copa do Brasil? Tinha nas fases iniciais tinha essa regra, se você ganhava de 2 gols de diferença... Se o Fortão enfiasse 2 gols de diferença fora não tinha o jogo da volta. Não, e o Davi Luiz ainda falou, né? Bom, se a gente já tivesse classificado, não teria o segundo jogo. Na verdade, é uma mera formalidade, né? Claro que o Davi Luiz não vai falar isso, mas de fato... Fazendo uma comparação, hoje eu estava no jogo do Manchester City com o Nottingham Forest, e antes do jogo, o Steve Cooper, técnico do Nottingham Forest, na entrevista, falou: a gente adora estar na Premier League, mas a gente tem que ir jogar lá, né? Com o Manchester. Levou de 6-0. Eu acho que é mais ou menos essa situação. O Vélez está na semifinal da Libertadores, mas vai ter que jogar no Maracanã com o Flamengo, sabe? Não tem escapatória. Eu sei que não é pauta, mas bicampeão da Liga dos Campeões, né? Fazer o quê, né? O outro tá tentando o título ainda. Que isso? E meu time preferido de ver jogar, você sabe disso.